Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. Se você está procurando um lugar para deixar a sua casa lindona, encontrou a Cortins. Cortinas sob medida, persianas, tapetes, almofadas e muitos outros itens de decoração. E na Cortins tem vários modelos de papel de parede com 15% de desconto. Venha conhecer a Cortins, lojas em Americana e Santa Bárbara do Oeste, atendendo toda a região. Estou aqui na Rovani Modas. A loja tem 2 unidades aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse macacão que eu estou vestindo, tem moda masculina e muitos acessórios também, como calçados, bolsas, cintos e muito mais. Venha conhecer uma de nossas unidades. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, segunda edição, desta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. (11 de setembro, né, uma data bastante significativa aí mundialmente, né, o dia que aconteceram os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, isso no ano de 2001, 23 anos já, portanto, do ataque que gerou, né, uma das maiores guerras aí em perseguição ao terrorismo, né, a guerra do Afeganistão. Mas vamos voltar aqui para o nosso cantinho, a nossa região. Vamos falar da estação de tratamento de lodo que foi inaugurada pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste e pelo Departamento de Água e Esgoto daquela cidade. A estação de tratamento de lodo que é construída anexa à ETA 2, na Vila Aparecida. E o repórter Felipe Gomes esteve presente na solenidade e nos conta como foi e qual a importância deste novo equipamento municipal.
O DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, inaugurou na manhã desta terça-feira, dia 10, a Estação de Tratamento de Lodo, a ETL. O município passa a contar agora com 100% do principal resíduo que é gerado no processo de tratamento de água, tratado e descartado conforme leis ambientais. O investimento significa um ganho significativo para o meio ambiente e nas ações de redução de perdas de água. Essa estação ela vai separar o lodo para que a gente tenha um ganho de não impactar o descarte dele nos mananciais e na natureza. Toda a água retirada nesse processo ela volta para o tratamento e o lodo, que tem alguns resquícios de componentes químicos, eles são recolhidos por empresa especializada e destinados para um descarte que é ecologicamente correto. Construída em anexo à Estação de Tratamento de Água ETA 2, na Vila Aparecida, a nova ETL conta com uma estrutura com modernos equipamentos e tanques suficientes para o tratamento de toneladas de lodo por dia. O processo consiste na desidratação adequada do lodo que é enviado para sua disposição final em aterro sanitário específico, contribuindo assim com a preservação do meio ambiente. Parte da água desse lodo retorna para as etapas de tratamento e o restante para o reaproveitamento na limpeza dos filtros, num processo de recirculação da água, ou seja, contribuindo assim com as diversas ações de redução de perdas hídricas que o DAI barbarense vem executando com todo o sistema de abastecimento de água do município. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. Lembrando que investimento em saneamento básico é também investimento em saúde. E por falar em saúde, vamos sair de Santa Bárbara do Oeste, agora nós vamos para Nova Odessa, que com as 3 obras já devidamente garantidas pelo Ministério das Cidades, a Prefeitura de Nova Odessa prepara a abertura das licitações para a construção de 3 novas unidades de saúde. Quem nos traz os detalhes é a repórter Vitória Silva. A Prefeitura de Nova Odessa prepara para a abertura das licitações para a construção de 3 novas unidades de saúde. São elas a nova UBS 8 do Jardim dos Lagos, um prédio próprio para a UBS 4 do Jardim São Francisco e a sede própria do CAPS. O novo CAPS vai ser construído em uma área municipal ao lado da UBS do Jardim Nossa Senhora de Fátima, onde a equipe de saúde mental atende os pacientes atualmente, dividindo o prédio com a unidade da rede de atenção básica. Os processos mais adiantados são da UBS do São Francisco e do CAPS. No caso da sede própria para a UBS do Jardim São Francisco, se trata de um convênio com o governo federal firmado em março deste ano para a construção de uma unidade de saúde de porte 1 no valor de mais de 2 milhões. O projeto básico das unidades de porte 1 foi a primeira liberada nos sistemas do PAC e já está sendo utilizado de base pela equipe da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano para a elaboração do projeto executivo da obra. O convênio para a construção do novo CAPS foi o primeiro a ser aprovado pelo governo federal no final de 2023. O projeto básico também já foi disponibilizado aos municípios contemplados e está servindo de base para a preparação da licitação pela Prefeitura de Nova Odessa. São R$ 2.085.000 em recursos federais. Por fim, a nova UBS do Jardim São Francisco será uma unidade de porte 4, a maior existente no novo PAC. O valor assegurado pela Prefeitura, neste caso, é de mais de R$ 5 milhões. A obra vai acontecer sempre de acordo com o projeto básico padrão, que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Vitória Silva para a TV Todo Dia. Obrigado, Vitória. E vamos continuar o nosso giro pelas cidades da região, agora indo para Limeira, porque um bar que fica localizado no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima teve o seu alvará especial de funcionamento suspenso pela Prefeitura de Limeira após os moradores reclamarem do estabelecimento. A informação é do repórter Igor Sedano. Um bar que fica localizado no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Limeira, teve o seu alvará especial de funcionamento suspenso pela Prefeitura de Limeira após o COPAR, Comissão Permanente de Análise de Risco, realizar a sugestão em processo que ainda tramita no Executivo. A comissão é formada pelas Secretarias de Segurança, Fazenda, Desenvolvimento e Obras e Serviços Públicos. Ela tem caráter opinativo sobre a concessão ou a cassação de alvará especial, que permite estabelecimentos funcionarem após as 11 horas e 59 minutos da noite na cidade. Também opinaram no processo Conselhos de Segurança da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito e Ouvidoria Municipal. No caso deste bar,
todos opinaram pela cassação do documento. Além de tramitar no âmbito administrativo do município, as reclamações do estabelecimento são constantes de pessoas que residem nas imediações. Os moradores reclamavam de aglomeração de pessoas e veículos em frente ao bar. Conforme os relatos, o barulho ia além do horário permitido por lei e não era possível dormir. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigado, Igor. Pois é, né? Falar o que dessa molecada aí que fica incomodando a todo mundo com esses barulhos. E quem é conivente, paga o preço, né? Vamos falar sobre economia. É hora do quadro Seu Bolso. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a medida oficial da inflação no Brasil, revelou que os preços tiveram uma queda de 0,02% em agosto, praticamente estabilizado, né? Essa informação foi divulgada na terça-feira, portanto ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Acompanhe o quadro Seu Bolso de hoje com Felipe Gomes. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços caíram 0,02% em agosto, segundo dados divulgados nesta terça-feira, dia 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Neste mês, 2 dos 9 grupos de indicador tiveram queda, puxando a primeira deflação do ano e menor índice desde julho de 2023, que era menos 0,08%. O grupo de alimentação e bebidas registrou queda de 0,44% em agosto, contribuindo para o recuo de 0,09 ponto percentual do índice geral. Já em habitação, a baixa foi de 0,51% e redução de 0,08%. Juntos, os dois grupos representam 36,53% do IPCA completo. Assim, o resultado geral de agosto representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA de julho teve alta de 0,38%. Em agosto de 2023, os preços haviam subido 0,23%. O país tem, portanto, uma inflação acumulada de 4,24% em 12 meses. Dentro do intervalo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, no acumulado do ano, a alta é de 2,85%. O resultado é ligeiramente melhor do que a expectativa do mercado financeiro, que esperava 0% para o mês, e acumulado de 4,26% em 12 meses. O grupo de alimentação e bebidas registrou seu segundo mês consecutivo de quedas, puxado novamente pelo subgrupo alimentação no domicílio, que era de menos 0,73%. Já o grupo de habitação foi influenciado por uma forte deflação da energia elétrica residencial. A conta de luz teve queda de 2,77% no mês por conta da mudança de bandeira tarifária no mês, de amarela em julho para verde em agosto. O grupo de transportes, um constante protagonista das divulgações de preço, teve estabilidade em agosto. O subgrupo de combustíveis teve alta de 0,61%, com a alta do gás veicular marcando 4,10%, da gasolina marcando 0,67% e do óleo diesel de 0,37%. O pós-férias também ajudou a desacelerar o índice de serviços contra o mês de julho. Houve uma alta de 0,75% no mês anterior para uma alta de 0,24% em agosto. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. E vamos saber o que rolou no esporte com o repórter Igor Sedano. Para você que acompanha a programação da TV Todo Dia, eu trago agora as informações do esporte, isso mesmo, nosso quadro esportivo aqui na TV Todo Dia, para você ficar muito bem informado e ficar por dentro de tudo que acontece no esporte. Na edição anterior a gente falou bastante das Paralimpíadas, o Brasil foi muito bem. Desta vez, então, a gente fala a respeito
da Copa do Brasil, vamos falar de Corinthians, das duas contratações, essa saga do Timão por tentar inscrever os jogadores para a Copa do Brasil, para o Brasileirão. Vamos tentar explicar tudo e também vamos falar, obviamente, da Inter de Limeira, o time aqui da nossa região. Vamos começar então pelo Leão da Paulista. A Inter de Limeira, como a gente já informou em outras edições do nosso quadro esportivo, renovou com o técnico Felipe Conceição para o Paulistão do ano que vem e também até o final da Série D do ano que vem, já que a Inter está garantida. E para isso, alguns jogadores não vão ficar, a gente já trouxe a lista de jogadores que devem permanecer e outros que já têm a saída confirmada, mas a Inter já começou a se movimentar no mercado, já está consultando alguns jogadores, principalmente os que terminaram agora a Série C do Campeonato Brasileiro, outros que disputam ainda a Série B e, consequentemente, a Série A. Esses das outras duas divisões que eu falei por último, da Série B e da Série A, serão mais difíceis da Inter contratar já de imediato e somente nos finais desses campeonatos. Até porque eles têm contratos aí a serem definidos e, por questões lógicas, a Inter não vai anunciar nenhum tipo de jogador que já tenha fechado, já tenha palavrado, se eles estiverem disputando aí alguma edição, tanto da Série A quanto da Série B de Campeonato Brasileiro. Mas a Inter já se movimentou, já está em conversa com o lateral direito, né, o ala Felipe Albuquerque. Ele disputou o Campeonato Paulista pelo Leão, foi muito bem, foi para o ABC de Natal, onde disputou a Série C do campeonato, foi muito bem também, está sendo ventilado em alguns clubes e ele foi entrevistado, né? Ele foi perguntado a respeito dessa possibilidade de voltar para a Inter. Ele quer bastante, porque sabe que tem uma estrutura muito boa a Inter de Limeira, sabe que pode agregar para ele muito com relação à disputa do Campeonato Paulista, ele que já teve passagens também pela Ponte Preta. O Felipe Albuquerque fez uma boa última edição de Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Ele que pertence, né, ele que jogou na última vez pelo ABC de Natal, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Felipe Albuquerque, ele tem 34 jogos, né? Quando veio para a Inter, o Felipe Albuquerque estava na Chapecoense, onde disputou 34 jogos e marcou um gol. Ele foi revelado pelo Grêmio, lateral, passou também por todas as categorias de base do clube, disputou o Paulistão de 2022 pelo Novo Horizontino e atuou também pela Ponte Preta em 2021 por 37 jogos, marcando um gol e dando uma assistência. Depois ele foi para a Chapecoense e, consequentemente, para a Internacional na sequência. Então, esse jogador de 1,74 m e aproximadamente 73 quilos interessa bastante ao presidente Danilo Maluf. Agora, falando de Corinthians, o Timão tem dificuldade agora para inscrever o Memphis Depay, né, na Copa do Brasil. O jogador foi anunciado pelo Timão, foi toda uma analogia que fizeram ali com a arte da publicação do anúncio do atleta, mas o Corinthians não conseguiu regularizar a documentação do jogador dentro do prazo estabelecido pela CBF, mas está buscando entendimento com a entidade para incluir o atacante no torneio, ou seja, na Copa do Brasil. O Corinthians não conseguiu regularizar a tempo a documentação de Memphis Depay. Eles não conseguiram inscrever para a semifinal da Copa do Brasil. Com isso, caso avance de fase, né, nessa quarta-feira contra o Juventude, o jogador não poderá contar, né, o Corinthians não poderá contar com o jogador para a sequência da competição, ou seja, né, para a sequência do torneio. O prazo para regularizar novos atletas era até a meia-noite da segunda-feira. No entanto, o Corinthians não recebeu um documento da Federação Espanhola, porque ele estava jogando na Espanha, né, que controla os registros dos atletas do futebol local para realizar os trâmites aqui no Brasil. E é justamente esse argumento que o clube tentará usar na CBF para tentar registrar Memphis fora do prazo. Segundo as informações que a gente conseguiu colher, foi um problema que o Corinthians teve com essa documentação por conta do fuso horário. Aqui no Brasil ainda estava, né, com o horário regular para poder fazer as inscrições, só que na Espanha já havia sido expedido o horário de trabalho deles e não tinha ninguém para atender com uma urgência. Então,
Esse foi o problema. O Corinthians vai tentar inscrever o jogador. Falando em Copa do Brasil, nesta quarta-feira teremos 2 partidas decisivas. Isso mesmo, o próprio Corinthians entra em campo contra o Juventude. O primeiro jogo foi no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude venceu por 2-1. O Corinthians precisa reverter diante do seu torcedor nessa quarta-feira, diante do seu torcedor, com a possível apresentação do Memphis Depay. Precisa reverter esse placar. O Timão, se vencer por 1 gol de diferença, leva para os pênaltis. 2 gols de diferença da Corinthians. Um empate ou uma vitória, por qualquer que seja o placar do Juventude, classifica o time gaúcho. Outra partida decisiva também nesta quarta-feira será entre Vasco e Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi em São Januário, 2-1 para o Vasco de virada, gol no acréscimo, uma briga danada, mas agora na Liga Arena o negócio vai ser diferente, porque o Atlético Paranaense tem ali seu torcedor, toda a atmosfera também, tem a questão do gramado sintético, e é a mesma situação que vive o Corinthians, o Atlético Paranaense. Precisa vencer de 1 gol de diferença para levar para os pênaltis ou 2 gols de diferença para essa decisão ser mantida em campo. Se o Vasco empatar o jogo ou vencer por qualquer placar, estará na próxima fase da Copa do Brasil e com o bolso cheio também, tá certo? Então, essas informações do esporte para você ficar muito bem informado aqui na TV Todo Dia. Obrigado, Igor. Vamos para um breve intervalo, já voltamos. São Vicente é mais presente, então vem com a gente economizar. O São Vicente é mais presente, agora é hora de aproveitar. Promoção O São Vicente é mais presente. Cadastre-se no SV Fácil. Compre a partir de R$100 em marcas participantes e concorra a mais de 2.000 vales compras instantâneos de até R$500. Participe! O São Vicente é da gente. No estúdio Sabrina Ometo você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Aqui na TV Todo Dia, você fica mais próximo da informação. São 3 edições diárias do Jornal Todo Dia, 7 da manhã, 11h50 e 18 horas, levando os principais acontecimentos, os assuntos mais relevantes e a notícia em primeira mão. Rede Todo Dia, informação, jornalismo e entretenimento. Sua conexão é aqui. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Estou aqui na Rovani Modas. A loja tem 2 unidades aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse macacão que eu estou vestindo, tem moda masculina e muitos acessórios também, como calçados, bolsas, cintos e muito mais. Venha conhecer uma de nossas unidades.
Voltamos, meio-dia mais 13 minutos agora. Preste bastante atenção. Hoje nós estamos no dia 11 de setembro. Semana que vem, mais precisamente no dia 17, você vai ver nessa matéria. Eu não vou antecipar, vou fazer um pouquinho de suspense. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele segue mantendo aí o benefício da saidinha, né? A saída temporária para presos no regime semiaberto neste mês de setembro, apesar de haver lei que extinguiu o benefício. Entenda o motivo na matéria da repórter Isabela Braz. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo segue mantendo, mesmo que já tenha uma proibição no Congresso, o benefício das saídas temporárias para os presos em regime semiaberto neste mês de setembro. Essa é a terceira saidinha do ano e acontece agora entre os dias 17 e 23 de setembro. Para entender sobre o que é saidinha e o porquê ela ainda se mantém, mesmo com a decisão do Legislativo Federal, o Todo Dia foi conversar com o advogado criminalista Lucas Torrezan, que explicou o que ela é e o porquê ainda continua se mantendo no estado de São Paulo. Então, a saída temporária ela é um benefício previsto em lei que se destina àqueles presos que estejam cumprindo o regime semiaberto. Na nossa legislação, os crimes apenados com reclusão, eles dividem-se em regime de cumprimento de pena no fechado, o semiaberto e o aberto. E qual que é a razão pela qual o legislador assim fez? Ele fez dessa maneira no sentido de que, aos poucos, paulatinamente, o preso ele vai de um regime fechado, que é mais gravoso, para um menos gravoso, desde que ele cumpra alguns requisitos legais, dentre eles o lapso temporal. E aí, aos poucos, ele vai sendo inserido na sociedade. Portanto, em resumo, somente aquele preso que esteja no regime semiaberto é que ele faz jus, portanto, à saída temporária. E a razão pela qual existe esse instituto é para que ele possa realmente ser reinserido em sociedade, em convívio com a sociedade. As datas das saidinhas são reguladas no início do ano, prevista na Lei de Execução Penal 7.210 de 1984, para esses detentos que estejam cumprindo o regime semiaberto. Por ano, o Estado disponibiliza 4 saídas anuais no período de 7 dias, organizadas sempre próximas aos feriados. Torrezan destaca que esse benefício é concedido pela legislação, desde que o detento sempre cumpra requisitos legais, entre eles o lapso temporal. O regime de cumprimento de pena ele vai depender justamente do crime que está sendo apurado, ou seja, a pessoa está sendo investigada e depois condenada, e o montante da pena. Se você pegar lá o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, ele estabelece quais são os critérios, dentre os critérios de regime inicial de cumprimento da pena. Ele vai falar as pessoas que foram condenadas por crimes apenados com reclusão maior que 8 anos, o regime inicial é fechado. Entre 4 e 8 anos, semiaberto. E até 4 anos, o regime é aberto. Portanto, esses são os critérios estabelecidos em lei para que a pessoa possa, portanto, iniciar o regime inicial. Agora, existem outros critérios também, como, por exemplo, nos crimes hediondos, que aí estabelece outros parâmetros para poder fixação de regime inicial. Questionado sobre a continuação das saídas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo relatou que essa é uma decisão de matéria jurisdicional e que os juízes do DECRIM avaliarão cada caso de forma legislativa. Eles ainda ressaltam que os juízes analisarão se essa decisão se trata de uma questão de direito material penal ou de direito processual, sendo acatada a decisão apenas se for caracterizada como uma questão de direito processual. E a nossa Constituição Federal, que é a norma penal ela mais importante de todo o nosso ordenamento jurídico, ela estabelece lá no artigo 5º, que é dos direitos e garantias individuais, ela fala que a norma penal, ela somente retroagirá se ela trouxer alguma benesse ou algum benefício. Significa dizer, portanto, em outras palavras, que a norma penal, ela nunca retroage se ela for o que? Prejudicial. Portanto, essa nova legislação, se interpretar que ela é mais prejudicial, e eu entendo, inclusive, que ela é mais prejudicial, e ela for uma norma penal, ela não pode retroagir para atingir aqueles que já estão aqui no direito da saída temporária. Ao passo que, olha só como que muda, se ela for uma norma encarada como uma norma de processual penal, significa dizer que se ela for mais gravosa ou não, ela já se aplica de imediato. Logo, em outras palavras, se interpretar, portanto, que essa nova legislação ela possui natureza processual penal, ela pode ser aplicada de imediato e aquelas pessoas que estariam no direito de usufruir a saída temporária ser cassadas. Por isso que a diferença entre uma e outra é significante
e ela traz aí um impacto significativamente para aqueles que estejam cumprindo pena. A lei ela está em vigência, só que penso eu que ainda está tendo uma divergência, não há um consenso ainda no que tange a sua natureza jurídica. Porque os operadores do direito, as pessoas que estudam direito, né, dentre eles, nós temos aí os juristas, eles ainda não chegaram num consenso qual que é a natureza jurídica, ou seja, se essa nova legislação ela possui natureza jurídica penal ou se ela possui natureza jurídica processual penal. Isso é importante porque à medida de que se dê essa interpretação, esse sentido, isso impacta significativamente nas pessoas que estão em cumprimento de pena e, sobretudo, aqueles que já estão no direito de usufruir da saída temporária. Então, penso que uma questão de cautela ainda, como ainda não há esse consenso doutrinário jurisprudencial, é que se está tendo essa cautela. A Secretaria de Administração Penitenciária ainda não se tem a dimensão dos presos que serão liberados na região nessa penúltima saidinha do ano. Para se ter uma noção, é esperado que cerca de 4.000 presos sejam liberados, como das últimas vezes. Entre 12 e 18 de março, 2.199 presos foram beneficiados na cidade de Campinas, 1.480 em Hortolândia e 66 detentos em Sumaré. Desse total, 144 não voltaram para as cadeias ao fim do período. Já a segunda do ano, de 11 a 17 de junho, 2.111 reeducandos saíram em Campinas, 1.918 em Hortolândia e 76 em Sumaré. Desse total, 172 não retornaram às cadeias ao fim do período. Mas, claro, não retornou, retrocede para o regime fechado. A saída temporária, ele tem regressão no regime. Então, por exemplo, qual que é a ideia, né, da saída temporária? Que aos poucos a pessoa possa ter o convívio em sociedade. Então, ali, conviver com os familiares, voltar à sociedade, por um período. Então, vamos supor, a pessoa está presa. Aí, chega, ele cumpriu um requisito, que é o quê? O semiaberto. Ele fará jus, que é a saída temporária, nos prazos estabelecidos. Agora a gente vai ter em setembro aqui, está próximo. Ele sai, convive com a família, tal, tudo, e volta. Para quê? Para que ele possa, aos poucos, vendo como que é viver em sociedade, não perder esses laços familiares, de amigos, para que depois que ele cumprir a pena, essa pessoa ela tem que sair. Porque no nosso ordenamento jurídico não existe prisão perpétua. Uma hora ou outra, independente da pena que ele pegar, o montante, ele vai sair da sociedade. Então qual que é a ideia do legislador? Que aos poucos ele vai ali ganhando esse espaço, voltando, retornando à sociedade, mas paulatinamente. Então, essa é a ideia. E uma questão de confiança do legislador, eu te dou esse direito, mas se você, porventura, não cumprir, vai ter consequência. Então, se ele sai e não volta, qual que é a consequência? Opa, você estava no semiaberto? Agora você vai para fechado. Você vai regredir para fechado. Pô, eu vou regredir para fechado? Eu vou. E para voltar no semiaberto, você vai ter que cumprir de novo todos os requisitos, porque eu, legislador, te dei esse direito e você não estabeleceu. Agora você tem uma punição. Então a ideia é essa, não é falar assim, algo assim, uma carta branca para ele fazer o que bem entender. Não é esse o sentido, entendeu? Em todo o território nacional paulista, policiais civis e militares estarão de prontidão e poderão prender qualquer detento que infringir as normas do benefício, ou também se for flagrado em algum crime, tendo apoio das guardas civis dos municípios. Já a Secretaria de Administração Penitenciária ficará responsável pelo encaminhamento dos infratores às audiências judiciais de custódia. Após o fim dessa, São Paulo deverá ter apenas a última saidinha realizada entre dezembro e janeiro, nas festividades de fim de ano. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. Portanto, fique esperto, fique ligado, né? Nós sabemos muito bem o que acontece quando tem esse período de saidinha, né? Aqueles presos que são recrutados ali pelas facções para continuarem a fazer crimes fora da cadeia, portanto, todo cuidado é necessário. Não fique dando bobeira, porque o bandido, ele percebe a oportunidade quando você facilita. Então, fique bastante atento. Este período ele vai do dia 17 até o dia 23 deste mês aqui de setembro. Oriente bem os seus filhos, não fiquem dando sopa, né, como se diz no popular ali, não fique marcando aí pela rua. Todo cuidado é necessário. Vamos seguir falando agora sobre as notícias policiais, porque os policiais foram acionados para atenderem a uma ocorrência de tentativa de furto de caminhonete, mas durante a abordagem o suspeito informou aos policiais estar de posse de um celular furtado.
Vamos acompanhar a matéria de Igor Sedano. A Polícia Militar de Limeira localizou mais de 140 aparelhos celulares, 12 relógios e acessórios de computadores roubados em residência na Vila Castelar, em Limeira. De acordo com as informações, o indivíduo foi abordado na Rua Cunha Bastos após denúncia de uma tentativa de furto de caminhonete. Durante a abordagem, o indivíduo informou aos policiais que dentro de sua mochila haviam aparelhos celulares produtos de roubo e que em seu apartamento os policiais iriam encontrar ainda mais aparelhos também do mesmo produto, de roubo ou furto. Os policiais então se deslocaram para o imóvel, onde localizaram mais de 140 celulares, 12 relógios, 6 HDs e 5 câmeras digitais, além de ferramentas para a desmontagem dos aparelhos. Ele disse aos policiais que compra os aparelhos roubados de uma pessoa, troca a numeração de e-mail e depois os vende. Os aparelhos foram apreendidos e serão identificados posteriormente pela Polícia Civil. O criminoso foi preso em flagrante por receptação. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigado, Igor. Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira, na Lagoa da Fé, em Hortolândia. Os detalhes da informação você acompanha agora com Michele Cassiano. Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar em Hortolândia na noite desta segunda-feira, na Lagoa da Fé. De acordo com a corporação, ele era suspeito de ter praticado um roubo a um estabelecimento comercial horas antes, no Jardim Rosolém. De acordo ainda com os policiais, o carro suspeito de participar do crime era um Volkswagen Gol e foi identificado pela equipe, e quando o motorista percebeu que seria abordado pelos agentes, o passageiro, identificado como Santiago Henrique da Silva, tentou sair do automóvel com um fuzil e atirar na viatura da PM. Os policiais revidaram e o suspeito acabou morrendo no local. Em seguida, a PM identificou os outros criminosos que participaram do roubo e localizaram os produtos levados do estabelecimento no Jardim Santa Clara 1. Foram apreendidos, além do Gol, um Honda Civic e veículos usados para cometer o crime e também produto de roubo, além de celulares e notebooks levado da loja no Jardim Rosolém, um fuzil, carregadores e também munição. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. Obrigado, Michele. Um homem de 19 anos foi preso na madrugada de terça-feira por tráfico de drogas no Bosque das Árvores, em Santa Bárbara do Oeste. Quem volta aí para nos contar os detalhes é novamente Michele Cassiano. Um jovem de 19 anos foi preso na madrugada desta terça-feira por tráfico de drogas no Bosque das Árvores, em Santa Bárbara do Oeste. A prisão aconteceu depois que o suspeito perdeu o controle da motocicleta que dirigia e acabou deixando cair 168 microtubos de cocaína. De acordo ainda com a Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste, o jovem transitava na contramão em alta velocidade com os faróis apagados e, ao notar a presença de uma viatura da corporação, tentou fazer uma manobra de fuga e tombou a motocicleta. Na queda, caíram na calçada os 6 kits de cocaína, totalizando 168 porções. O suspeito tentou fugir correndo, mas foi alcançado pelos guardas. Ele foi levado à cadeia pública de Santa Bárbara e tanto a motocicleta quanto os entorpecentes foram apreendidos. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. Obrigado, Michele. Um carro avançou o sinal vermelho e acabou batendo em uma motocicleta, mas o autor do acidente fugiu do local. Mais informações com o repórter Igor Sedano. Manhã desta terça-feira, na cidade de Limeira, e mais uma imprudência de trânsito que deixa uma pessoa ferida. Uma motociclista de 43 anos acabou ficando ferida após ter sido atingida por um carro que teria ultrapassado no sinal vermelho. O acidente foi registrado no cruzamento da rua São Paulo com a rua 25 de março, no Jardim Boa Vista. As informações dão conta que um Volkswagen Gol que não parou no local para prestar apoio ou socorro médico teria avançado o sinal vermelho e colidido na lateral direita da motociclista que seguia pela rua São Paulo. As informações dão conta de que o condutor do Volkswagen Gol ele estaria trafegando pela rua 25 de março, sentido centro, e estaria realizando diversas ultrapassagens perigosas. Quando o sinal vermelho apareceu para ele, ele não parou e assim a motociclista avançou no sinal verde dela na rua São Paulo, sendo atingida na lateral direita. Com o impacto, a mulher ficou sob o capô e depois caiu no solo.
Após a vítima ter caído no chão, o homem arrancou com o carro e não prestou apoio. Uma pessoa que seguia no carro atrás conseguiu parar para ajudar a motociclista e acionou o resgate. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigado, Igor. E com essa informação, encerramos o nosso jornal de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesta quarta-feira e nos vemos novamente amanhã às 11h50. Tchau.